O que é a graça de Deus? Quando a gente escuta essa palavra graça, a gente tem uma associação aqui no mundo com isso, né? Quando a gente escuta assim, eu vou te dar, tô te dando isso de graça. Pode pegar que é de graça. O que isso significa aqui para nós, né? Eu tô te dando algo em que eu não espero nenhuma retribuição, eu não espero que tu me dê nada de volta, eu simplesmente tô te dando sem nenhum tipo de barganha. Então, o que é essa graça que é dito na lição de hoje, né? Na lição 168, que diz: A tua graça me é dada, eu a reivindico agora. Então, primeiramente, né, para quem que essa graça está sendo dada? Essa graça é algo que é dado para aquilo que vem de Deus, né, que é a extensão da sua própria existência. Isso que é simbolizado como o Filho de Deus, né? Cristo, a extensão de Deus, seja qual for o símbolo que seja dado a isso, a fonte está se estendendo em mais do mesmo e dando livremente a sua existência. Então, não tem nada que aquilo que vem de Deus precisa dar a Deus de volta para ser o que é, né? Simplesmente é um estender. Isso são símbolos para dizer que Deus apenas se estende em mais dele, sem nenhum tipo de troca, sem nenhum tipo de retribuição. Então, a tua graça me é dada, né? Eu a reivindico agora. E aí, para quem que é esse eu a reivindico agora? É esse convite para essa consciência, assim, ó, consciência. Tu não está fora de Deus, tu não está distante de Deus, tu não está à parte de Deus. Tu continua e permanece em Deus nesse exato instante e não tem nada que tu realmente precise fazer para que para que isso seja para que isso seja de alguma forma assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa para ser o que eu sou. Eu preciso aceitar ser o que eu sou. Eu não preciso realmente fazer um percurso para me transformar em alguma coisa no futuro. Por que a gente experimenta essa ideia de futuro? Porque a gente ainda coloca outras coisas na frente desse reconhecimento, né? Enquanto a gente ainda tem a ideia de que o existir está acontecendo dentro desse corpo e está acontecendo aqui, nessas imagens aqui, através dos apegos, né? Através das interpretações das crenças que eu fico mantendo, a ideia de dualidade, isso faz com que a graça não seja reconhecida, né? Não seja visto nessa consciência, aceito que Deus está aqui agora, que eu sou Deus, porque tem esses símbolos, né, que são trazidos aqui nas lições, como se fosse Deus, e aí tem um Ti, e aí tem o Espírito Santo, e aí tem o Jesus, e tudo isso é trazido de uma forma simbólica até que essa consciência comece a ter a experiência de que desse eu sou, né? Dessa experiência assim, ó, eu sou e ponto, não tem mais nada existindo além disso, não tem um Deus, não tem nada que vai se transformar em nada, tem só o existir. É isso que todas as lições estão nos convidando a essa experiência, né? Mas na maioria das vezes não é assim que a gente se sente, né? Em muitos momentos a gente tem aí esses instantes de clareza e de certeza, mas em muito ainda tem essa sensação de que Deus é distante, Deus está em algum outro lugar, né? E essa lição começa falando assim, ó, Deus fala conosco e nós não falaremos com Ele? O que isso significa, né? Deus fala conosco e nós não falaremos com Ele? Parece que tem uma fala, né? Parece que tem alguma coisa que vai falar, uma voz que eu vou ouvir, e essa coisa da oração, né? Eu oro para Deus, eu falo com Deus, e isso é só um símbolo desse instante de se sentir sendo, só o ser ali, de tipo, eu sou. É isso que é Deus fala. Deus fala comigo e eu falo com Deus. É esse estado da mente que é um estado de certeza de ser, não tem fala, não tem símbolo, não tem nada, é só esse estado de simplesmente ser. Só que por que a gente não tá nesse estado muitas vezes de ser? Porque a gente está colocando o foco aqui nisso que a gente imagina que a gente é. Então eu fico colocando o
o foco nas crenças, né? Eu fico aqui ouvindo essa falação mental e me identificando, né, de uma forma muito automática com isso que eu fico validando que eu sou. Então, se eu fico validando que eu sou essas outras coisas, eu sou essas sensações, eu sou as emoções, eu sou os meus papéis aqui no mundo, né? Eu me sinto esse papel, eu digo que eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou isso, eu sou aquilo. Então eu fico afirmando esses outros, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então como que eu vou reconhecer o que eu realmente sou? Não tem como isso acontecer enquanto a gente validar isso. E aí, como que isso acontece aqui para nós, né? Enquanto a gente validar a percepção, enquanto a gente validar, seja aquilo que eu digo que tem o outro lá, que está de alguma forma me ameaçando, de alguma forma representando um símbolo ali do ataque, ou o símbolo de algo que me traz algo de bom, eu fico dizendo que as causas estão do lado de fora, eu estou afirmando a percepção, eu estou validando, toda a ideia de causa que está lá fora valida a percepção de que isso aqui está existindo, de que formas tem alguma existência. Por isso que nós somos sempre convidados a voltar o foco para dentro do sistema de pensamento, não para dentro desse corpo aqui, né? Não é voltar o foco para o interior do coração, nem nada disso, mas é o foco para o sistema de pensamento de onde eu estou localizando o existir nesse instante. Nesse instante eu vejo aonde que eu estou colocando o significado, né? Onde é que eu estou colocando aqui, diante de cada coisinha mínima, assim, ó, onde é que eu estou colocando o meu foco de existir? Eu estou validando a ideia de ter eu e mais alguma coisa? Então, se tem isso, então isso é que precisa de correção. Eu preciso assumir o meu erro, o meu equívoco, né, de percepção diante de cada coisinha e lembrar a consciência de que isso não é o existir, isso não é o que eu sou. Então, assim a consciência começa a fazer essa abertura, né? Isso que é simbolizado assim de que é como se tivesse o existir ali, né? O existir está aqui, mas tem um monte de nuvens na frente, então aquilo está sendo sobreposto. Não é algo que vai voltar ou vai, né? É algo que está sendo sobreposto. A existência está sendo sobreposta pela consciência de separação, enquanto ela fica dizendo que ela existe nas imagens e não no que ela já existe. Então, esse é o reconhecimento que é dito aqui na lição. Que ele fala assim, ó, que é dito assim, ó. Hoje pedimos a Deus a dádiva que ele preservou com o maior cuidado em nossos corações, esperando para ser reconhecida. Então, o que é em nossos corações? É agora o foco dessa consciência, né? O foco aonde eu estou colocando o meu foco de existir. Então, é só isso que está esperando para ser reconhecido. É eu usar todo o meu dia aqui, todas as situações em que eu me colocar, para ver aonde que prestar atenção, assim, aonde que eu estou colocando o meu foco aqui agora. Eu estou realmente lembrando que o existir é o existir, e isso aqui é só coisas que ainda precisam ser feitas e resolvidas em cada situação, ou eu estou colocando ali sabe, a gente sente quando tem um significado, tem, né, uma coisa ali, tem as sensações contando isso. Então eu apenas preciso me lembrar de que aquilo ali não é, e não só por mim, mas por todos, né? Tem essa parte onde ele fala que não é só para mim que eu preciso manter essa certeza, mas eu preciso manter essa certeza por todos. Então, se tem uma imagem ali representando qualquer forma de limite, eu preciso manter por ela essa certeza. Isso não é o existir. Isso aqui é só manifestações de crenças e isso não tem nada a ver com Deus. E aí continuar fazendo o que precisa ser feito aqui, mas sempre sem misturar uma coisa com a outra. Né? É dito assim, ó, a nossa fé está no doador e não na nossa própria aceitação.
Admitimos os nossos equívocos, mas aquele que desconhece o erro ainda é aquele que responde aos nossos equívocos, dando-nos os meios para deixarmos de carregá-los e para nos erguermos até ele em gratidão e amor. Ele responde aos nossos equívocos, né? A certeza de ser como Deus responde aos equívocos da consciência de dizer que não é. Então, isso é ser a resposta diante de cada coisa. E aí, é isso que nós somos convidados a fazer todos os dias, que é manter só essa certeza durante todo o dia. E, né, isso é uma coisa que a gente sabe que para muitos de nós isso não acontece o tempo todo, porque a consciência está viciada em voltar para aquilo que ela conhece. Mas quanto mais eu uso, como é dito assim, ó, sempre que tu te esquecer, não usa o esquecimento para te punir, não usa o esquecimento para te se sentir errado, não usa o esquecimento para te aumentar mais a ideia de existir separado. Usa o esquecimento como uma forma de lembrar melhor. Então, toda vez que vier aí uma mistura, um apego, um significado que está sendo dado ali, usa assim, opa, olha aqui eu de novo, achando que tô existindo aqui nisso aqui, não tô não, deixa eu voltar aqui para lembrar que eu permaneço como Deus me criou. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e